Hoje o Porto e Negócios está fora dos estúdios, aqui na sede da Associação Comercial de Santos, onde acompanhamos a terceira edição do Navegando com Elas. Vai participar dessa edição especial a convidada especial desta terceira edição, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. A gente iniciou o mês de março tratando de temas técnicos com uma mulher competente, Flávia Samarco, e não poderíamos deixar de encerrar este mês, que tradicionalmente é dedicado às mulheres, com outra mulher técnica e competente. Me faz companhia Casimiro Tércio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Secretária, muito obrigada pela participação aqui no Porto e Negócios. Seja bem-vinda. Muito obrigada e eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade da gente discutir temas tão técnicos e importantes aqui para a Baixada, para São Paulo e para o Brasil. E estando nesse mês, sobretudo, comemorando e mostrando a relevância do que vocês já vêm fazendo muito bem, de mostrar representatividade, o tanto que isso impacta positivamente em decisões, seja em políticas públicas, seja de forma geral para a sociedade. Então, parabéns, fico muito feliz e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Tércio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu que agradeço e fechando o mês de março com chave de ouro. Como é o nosso compromisso? Levar informação de qualidade, para que todo mundo consiga acompanhar e participar desse nosso propósito, que é o fortalecimento da relação Porto-Cidade e contribuir também com a economia do país. Secretária, vamos começar falando de uma das obras que certamente é uma das mais aguardadas. Aqui na nossa região é certamente a mais aguardada, mas no país uma das maiores, que é o túnel submerso ligando Santos a Guarujá. Nós tivemos uma recente decisão do TCU impedindo que a autoridade portuária depositasse a parte que lhe cabe de 50%, 2,6 bilhões, solicitando maiores esclarecimentos, transparência com relação à governança. A Secretaria já enviou os documentos. Esse impedimento pode atrasar o cronograma de obras? Bom, então nós já enviamos todos os esclarecimentos necessários, inclusive uma minuta de proposta dessa governança, olhando tudo o que foi dito pelo TCU, pela área técnica, pelo voto do ministro relator. Então foi segunda e mandamos para o Ministério, mandamos para a autoridade portuária e claro que a gente quer que isso se resolva o mais rápido possível. Aqui nós, enquanto Estado de São Paulo, como contratantes, a gente não quer e não prevê que isso atrase o cronograma. Isso é uma obra esperada, como já foi dito aqui, há mais de 100 anos. E é uma obra que a gente planejou muito bem, fez todos os estudos, tem um projeto muito robusto, tem os recursos, dos 6,8 bi aí que compõem da nossa parte tudo garantido. Inclusive a gente soltou um decreto na semana passada para poder assegurar que está tudo certo e que a gente quer começar e quer concluir a obra, que tem a operação da melhor forma possível. Claro, com articulação com o Porto, porque a gente está falando ali de uma obra Sim. que é imersa no canal e que, por conta disso, a gente já prestou todos os esclarecimentos e tudo que for necessário a gente vai fazer. A gente já tinha falado, inclusive, em sede lá do Tribunal de Contas da União. Isso foi corroborado pela própria área técnica no sentido de que a disciplina estava posta tanto no convênio quanto no contrato. Então é uma coisa que a gente já tinha mencionado, e tudo bem, se tiver que detalhar, como a gente já fez, encaminhamos segunda, a gente vai fazer. O que a gente quer é fazer a obra, é que ela entre em operação, claro, dentro do cronograma, mas com a maior celeridade possível para poder dar mais qualidade de vida para quem mora aqui na Baixada e no Brasil. Qual que é o papel do Estado nessa obra, para quem está em casa entender? O Estado de São Paulo é o chamado poder concedente. O que é isso? É quem contrata. Então nós assinamos o contrato nós fizemos o leilão, assinamos o contrato com a empresa ganhadora desse leilão. Nós temos a nossa agência reguladora, que é a Artesp, a agência aqui do Estado de São Paulo, que já tem uma expertise de muitos anos para fiscalizar, para regular, uma vez que a partir do momento que a gente finaliza a obra, a gente
também tem todo o resto do contrato para poder olhar, para cuidar, para fazer a operação. Então isso é algo que a gente já faz aqui muito, exemplo, aqui da própria Anchieta Imigrantes, sim. Tamoios também, olhando aqui no litoral. Isso enquanto uma obra de mobilidade, está aqui com o Estado de São Paulo para fazer dentro das nossas competências, todo esse arcabouço contratual, seja de contratante, seja de fiscalizador e regulador também do contrato. Técio, a secretária colocou muito bem que o objetivo é que a obra comece e ela termine sem alteração e sem interferência no cronograma para entregar qualidade de mobilidade, né? Você foi um porta-voz do movimento Voo de Túnel, um defensor do túnel, né? Sempre colocando que entre túnel e ponte, onde existe porto, não existe ponte. Né? E quando tem ponte, tem acidente, tem problema. Tem problema. Nós tivemos esses exemplos fora do país, sim, graves inclusive. Exato. Para quem não compreende, embora todo mundo espere, o que significa essa obra para quem mora na Baixada Santista, para o morador, para a mobilidade urbana e também para a questão portuária? Eu acho que o primeiro grande ponto é o transporte entre as duas margens, né? Hoje feito pelo ferry, pelo sistema de balsas, que toda vez que passa um navio ele tem que paralisar, por uma regra, por um padrão internacional, que é a Bianchi. O túnel ele garante aí o ir e vir das duas cidades, a conectividade entre as duas cidades, e não só para quem mora ou trabalha de um lado para o outro, mas para quem trabalha nas duas margens portuárias. Sem dúvida. Né? Então, mas eu acho que o grande desafio aqui agora é conduzir as intervenções, a obra, simultaneamente às operações portuárias. Né? Sem impacto. Impacto vai haver, acho que a arte de administrar essa obra minimizar esses impactos. A concessionária administrar isso conforme as manobras de navios. Né? Então, com certeza, a praticagem e a autoridade portuária vai ter que fazer uma força-tarefa aqui, toda vez que tiver uma intervenção no canal, que isso seja feito de forma coordenada com sistemas de manobra. Né? Essa obra, o Brasil não tem tecnologia para fazer esta obra. A gente vai trazer esta tecnologia para o país. Isso fica como legado para outras intervenções. Nós temos um país de dimensões continentais, onde, de repente, um segundo túnel pode ser uma solução? Olha, sem dúvida fica de legado, mas não tenho dúvida. Até por isso da importância de fato, esse projeto dar certo, que é o que a gente tem todos os dias envidado o máximo de esforços no estado de São Paulo para dar. Pelo túnel em si, óbvio, a importância que isso tem. Então, o Técio falou muito bem aqui. Hoje a gente tem um sistema de balsas, está lá na secretaria também. A gente conseguiu melhorar muito ao longo dos últimos 3 anos, 230 milhões de investimentos nessa parte. Fizemos a PPP. De qualquer forma, nada se compara que uma infraestrutura que vai dar toda uma mobilidade, uma melhoria de circulação para as pessoas, seja quem mora, seja quem visita, turista, enfim, isso é muito bom para a região. E isso também é exemplo, claro, para outros túneis, para outras infraestruturas, para mostrar que, assim como a gente consegue fazer várias obras de estruturas pujantes que a gente vê aqui, principalmente no estado de São Paulo, a gente consegue também fazer um túnel dessa dimensão, dessa importância, dessa magnitude. E eu não tenho dúvida que a gente vai fazer e que vai ser um exemplo. E tem outros exemplos saindo do papel, né? Itajaí também está estudando a mesma solução de travessia imersa entre margens do sistema portuário. Obviamente que esse túnel está acima do sistema portuário lá em Santa Catarina, mas segue na esteira aí com a engenharia, internalizando essa engenharia aqui no Brasil e podendo ser aplicada em outros projetos do estado. A gente teve também, secretária, ao longo dos últimos anos, muito conflito entre motoristas e usuários do sistema de travessias. O sistema de travessias ele foi concedido, né? Ganhou o consórcio Aquavias SP e nesse momento a gente está em qual cenário desse processo? A gente está em fase final das últimas atividades para assinatura do contrato.
E isso sempre acontece nesses contratos de longo prazo que a gente faz, depois dos leilões, para a gente fazer homologação, adjudicação, olhar documento, fazer todo o processo burocrático, para daí a gente ter a assinatura do contrato e começar a fase de transição. E aí essa fase de transição, 3 meses fica o departamento hidroviário, a secretaria, com a operação assistida da concessionária, depois os próximos 3 meses muda, e aí os outros, segue a concessionária com a regulação, fiscalização da Artesp também, da mesma forma que eu comentei do túnel, também aqui para as travessias. E aí é importante a gente falar, a gente olhou para fazer esse contrato, a gente focou muito em incentivos, em melhoria na qualidade do serviço, olhando indicadores de redução de fila, de conforto, tanto na parte da balsa quanto na parte das estações, de passageiros, dos terminais flutuantes, porque a gente veio investindo muito desde 23, então a gente fez uma reforma, uma balsa a cada 2 meses de reforma, porque precisava. Posso chamá-la de você? Claro, por favor. Você se surpreendeu com o cenário que você encontrou quando você visitou pela primeira vez as estações e o sistema de travessias aqui do litoral? Sim. Era uma infraestrutura de fato que precisava de muitas melhorias, tanto que a gente fez de uma forma célere um planejamento para ter mais investimento enquanto a gente fazia esse contrato mais de longo prazo. Então foram 230 milhões desde 23, tanto na parte água quanto terra. O que é isso, né, para quem está nos acompanhando aqui? É a reforma das balsas, porque de 5 em 5 anos, até por uma questão de segurança, a Marinha nos exige para poder renovar o CSN, né, o documento, e também para olhar toda a infraestrutura dentro. Então a gente foi fazendo isso lá desde Ilhabela, São Sebastião até Ariri, Cananéia. Então de todas. E aí, aqui, por exemplo, né, a estação de passageiros Vicente Carvalho, também que a gente fez toda uma reforma, acessibilidade, melhoria do que era possível ali, porque de fato estava precisando. Aqui, Praça da República, também. Além de todas, aqui praticamente a gente renovou toda a frota com essas reformas. E o que vai vir adiante, né, com esse novo contrato? A troca de 41 balsas por elétricas, isso é muito bom, porque melhora conforto, melhora a operação. Sustentabilidade? Sustentabilidade, 17 mil toneladas de carbono a menos, que aí a gente sequestra por conta da questão do combustível, que é um dos principais gastos também, hoje em dia. E aí a gente tem cada vez mais qualidade, né? E vai ter a balsa e vai ter o túnel. Então os dois coexistem, importante a gente falar isso também. Não concorrem? Não, é complementar. Técio, a concessão foi a melhor saída? Sempre é, né, Nathalie? A gente defende aqui no nosso programa que você trazer o setor privado para fazer a gestão de ativos, de infraestrutura, de fato, isso não é de hoje, né? Nós estamos falando de mais de 20 anos, não só no Brasil, mas mundo afora, o privado trabalhando junto com o setor público na condução dos trabalhos. Então, o modelo está consagrado, ele nasceu com a concessão das rodovias no estado de São Paulo, com muita briga, né? O sistema de telecomunicações lá atrás, na época do Sérgio Mota, que, né, foi o aeroviário também, né? Hoje qualquer pessoa tem um celular a um preço acessível, porque isso aconteceu, né? Isso não vai ser diferente no sistema de travessia, vai ter de fato qualidade. A gente sempre, quando visita outros portos que tem esse tipo de infraestrutura, obviamente operado por um privado, e de fato a Artesp está aqui para fazer o controle de qualidade desse serviço, né? Então o empowerment do governo em cobrar do privado qualidade, eu acho que esse é o papel do governo, e o privado fazer a parte dele, que é operar, né, os sistemas. E é importante a gente sempre esclarecer que concessão não é privatização, né, Técio? Quando a gente concede o ativo, a gente entrega para a iniciativa privada por um período e com regras bastante rígidas. Caso essas regras não sejam cumpridas, a empresa que venceu, né, ela pode e será, né, responsabilizada, né, secretária? É isso mesmo, e é importante a gente falar, porque quando a gente fez o nosso planejamento, e aí de logística, dos setores de infraestrutura como um todo, a gente sempre pensa, e a gente pensou isso à época também, como eu posso melhorar o serviço para as pessoas? E aí, quando a gente tem a necessidade de fazer muitos investimentos e olhar tanto a construção quanto a operação, porque muitas vezes, na maioria das vezes, você opera melhor o que você constrói, sim, é melhor você fazer um contrato de longo prazo
que é o que a gente chama ou concessão comum, administrativa, patrocinada. E aí o que diferencia cada uma? Se é suficiente aquela tarifa ou se eu preciso entrar com uma contraprestação para poder fechar a conta, grosso modo falando, né? O tal do VPL virar positivo para aí daí eu conseguir ter um projeto atrativo. O caso das balsas, por exemplo, tem um aporte forte aqui do Estado, sim, porque é um sistema deficitário. Então, 80% é de contraprestação. Então, a gente está falando de 2,5 bi aí de investimento, contraprestações por parte do Estado. E aí, às vezes, o pessoal pergunta, poxa, mas isso é melhor? Não tenho dúvida, porque aí eu consigo trazer mais investimentos para os primeiros anos e ao longo do contrato eu amortizo. Isso eu não consigo fazer em outro modelo contratual. E aí, como eu tenho construção, operação junto, nesses casos contratuais que a gente está falando, eu consigo, além do comando e controle, da sanção, da multa, colocar incentivo. O incentivo faz toda a diferença. Vou citar um exemplo que é privatização junto com concessão, tá? A Sabesp. A Sabesp a gente mudou a forma regulatória para só pagar depois que eu verificar, antes era o contrário, antes já entrava na tarifa e depois ela fazia ou não. E a gente em um ano aumentou em 151% a quantidade de investimentos. Aqui na Baixada fazia 500 milhões, está fazendo 2 bi. Por isso que a gente está tendo essa quantidade toda de investimentos que a gente sabe que precisa por conta do desafio hídrico, por exemplo. Então a empresa ela reduziu de participação do Estado, foi de 50 para 18, mas aqui ao lado, o grande ativo dela é o contrato de concessão, que na verdade o que a gente fez? A gente fez um mais robusto, antes tinha um monte com metas distintas, com uma regulação que não era tão forte, que se você olhasse São Paulo ia acabar em 2040, Osasco em 2029, e isso poderia tirar a infraestrutura compartilhada que a gente tem hoje e que é essencial para a parte hídrica e do subsídio cruzado tarifário. O que a gente fez? Botou até 2060 para a gente conseguir fazer muito investimento, dar estabilidade para as pessoas, mais investimento em bens que são públicos. Então, isso é uma diferença que às vezes há uma confusão. Sim. A empresa, eu reduzi a participação do Estado para ela ficar mais eficiente, mais ágil, e é o que a gente tem visto. O bem, ele não foi privatizado, ele é público. O ativo continua sendo público. Exato, ele é reversível, que é aquele que volta lá no final da concessão. Sim. Então eu estou fazendo mais investimento, com mais eficiência, com mais agilidade em bens que são do município e do Estado. E no caso da travessia não vai haver aumento de tarifa para o usuário? Não, isso é uma coisa que a gente se comprometeu, a gente colocou inclusive no projeto de lei que a gente precisou da autorização, porque quando você tem uma contraprestação do Estado maior que 70%, que é o caso, a gente precisa passar projeto de lei. Sim. Então a gente até escreveu isso para deixar claro, e aí, claro que tem reajustes em relação à inflação, isso está previsto. Em contrato. Mas não tem aumento aonde tem as gratuidades, vão ser mantidas as gratuidades. Por que isso, tá? Importante. E aí a gente falar até para a perspectiva do investidor. Porque o que mantém mesmo esse projeto é a contraprestação do Estado. Sim. Porque, de fato, a tarifa não faz tanta diferença, uma vez que a gente vai entrar com a contraprestação, e é o que, de fato, vai dar essa maior eficiência. Inclusive, a gente vai ter menos gasto pela eficiência que eu gero nesse tipo de contrato que a gente está comentando aqui. Para a gente encerrar esse bloco, como é que vocês acreditam com o túnel pronto, entregue, e com a travessia, vivendo esse momento da concessão com todas essas melhorias, qual vai ser a função da balsa, na opinião de vocês? Eu acho que equilibrar a demanda, no final do dia, o usuário ele vai ter a opção de escolher qual a forma de atravessar o canal. No fato, a gente fez um estudo no passado do quanto de fato o túnel captaria da demanda da balsa. Na época a gente calculou cerca de 65%, 70%, mas é inexorável que nos finais de semana você tem um uso intensivo da balsa. Sim. Até para o turista que quer de fato usar o meio aquaviário para se transportar. Então acaba sendo um equilíbrio, né? A gente fala aqui muito que a balsa, por exemplo, ela fica disponível durante a madrugada inteira com a baixa taxa de ocupação, é onde o túnel ele entra como um garantidor do uso da infraestrutura. Né? Então, com certeza, a concessionária vai estabelecer essa qualidade, no final, entregar a qualidade de serviço para o usuário.
E o mercado vai definir, o usuário vai definir em que ponto da cidade ele está, em que ponto da cidade ele quer ir para o outro lado, né? E a demanda vai se dividir entre os dois ativos. Sem filas, né, provavelmente. Com certeza, e é complementar, é isso que o Tess estava falando. Então, como são dois locais diferentes, aí você vai ter também até um pouco de público diferente a depender do ano, a depender da sazonalidade. E o que a gente fez no contrato da balsa? Sabendo que a gente já ia fazer o túnel, a gente fez um contrato também por disponibilidade, por demanda. Então, ele já está preparado para chegar ao túnel. E lembrando que o contrato da balsa é, claro, Santos Guarujá, Vicente Carvalho também, mas Ilhabela São Sebastião. Sim. E tem o Sul. Tem da região metropolitana de São Paulo, que é ali onde fica na Billings, e tem Paraibuna. Então a gente tem um contrato que ele é mais amplo e que aí a gente consegue, hoje também a gente faz isso, mas vai ter cada vez mais eficiência dessa compatibilização da infraestrutura da parte água, das balsas, dos ferries. Então a gente já fez o modelo contratual pensando no túnel. A gente faz um rápido intervalo e volta para a segunda etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios está sendo gravado da sede da Associação Comercial de Santos, onde a gente acompanhou a terceira edição do Navegando com Elas. Nossa convidada especial para essa edição é a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Também está comigo Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Secretária, primeiro bloco falamos de túnel, falamos de travessia de balsa e a gente precisa falar de acessos, né? A gente vive hoje na nossa região um desafio tremendo. Nós temos um sistema Anchieta imigrantes saturado. Isso impacta no porto e isso impacta na vida do cidadão. Nós temos 54 quilômetros entre o Planalto e a Baixada, mas a gente nunca sabe quanto tempo essa viagem vai demorar. Sim. Do ponto de vista da terceira pista, em que momento a gente está? Então, a gente, inclusive, passou por uma aprovação bem importante da parte ambiental, que é um ponto que a gente sempre tem uma preocupação para andar lado a lado com a infraestrutura, sobretudo aqui, que a gente tem também a Serra do Mar, tem uma biodiversidade da Mata Atlântica imensa, e que foi aprovado por unanimidade, e isso, o próximo passo é, inclusive, já a emissão da licença prévia. E aí é importante a gente destacar o que foi debatido, inclusive, no Conselho do Meio Ambiente, Conselho Estadual do Meio Ambiente aqui nosso. A gente viu um projeto muito preocupado com essa questão ambiental. Então, a gente está falando de 21,65 quilômetros de trajeto para fazer essa terceira pista, em que 17,3 quilômetros, ou seja, 80% praticamente, é de túneis. Então, a gente vai ter 5 túneis, o quarto com uma extensão de 6 quilômetros, todos também preocupados com a questão, inclusive, estrutural dos tetos, né? Então, esse quarto túnel chega até a mais de 470, se a gente for olhar, ou seja, túneis que olham, que tem essa preocupação também estrutural com segurança, e que minimizam o impacto ambiental. Então, foi discutido, foram discutidas uma série de medidas para compensações, para a gente ter mitigações, programas ambientais, e a gente conseguiu ver a robustez do projeto e foi aprovado praticamente por unanimidade. Então, isso é importante a gente falar. É um passo importantíssimo, né? É muito importante. E aí, depois disso, vem o quê? Vem a licença prévia e a gente também continua, né, as discussões para a licença de instalação e obra, que é o que a gente quer avançar e tem avançado bastante, porque para chegar no nível de projeto, depois de 19 traçados, alternativas que foram estudadas, leva um tempo de maturidade que a gente fica feliz em ver, enxergar, em debater, e debater dessa forma conjunta, mostrando que sim, a gente quer desenvolver o nosso estado e quer desenvolver com essa sustentabilidade, com essa preocupação ambiental. Então as duas coisas
andam juntas e é possível andarem juntas. Acho que isso é uma coisa boa da gente ressaltar também, né? É exemplo. O traçado está definido? Tem um traçado, já que foi esse que foi apresentado para a CETESB, para o nosso órgão ambiental, depois de todas essas alternativas estudadas, e é um traçado, claro, o projeto vai sendo aprimorado também na fase de licença de instalação, que aí é aquela que começam as obras, né, depois de ter a licença de instalação, e vem sendo aprimorados de acordo com esses debates que a gente está tendo. Então, você já tem ali toda uma perspectiva de trajeto, de traçado com essa preocupação ambiental, preocupando com comunidades indígenas também de não ter esse traçado passando por essas terras. Então, isso é uma coisa que a gente debateu, Sim. que eles mostraram lá para a gente, que não tem essa intersecção, isso é importante. E isso ajuda o processo a caminhar cada vez mais rápido. Então, quando a gente faz algo de qualidade, com essa robustez, com essa discussão, com um diálogo aberto e transparente, é mais fácil de andar rápido e de dar certo. Secretária, quando a gente fala do tempo de obra, a gente sabe que a partir do momento que ela começa, não é uma obra que termina de um ano para outro. Sim. E a gente já tem esse esgotamento instalado. Como é que o governo do estado tem trabalhado junto com a Ecorodovias, que é a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes, para alternativas, para melhorar essa fluidez? Sim, então a gente tem olhado tanto a terceira pista para dar a maior celeridade possível, e aí essas aprovações são muito importantes, tanto quanto na própria concessão hoje existente, a gente desenvolver projetos como esse da Lemoa, também que a gente já está em discussão com a Eco, que é um gargalo, a gente sabe, é um desafio, Sim. mas que o projeto já está também aí em fase de conclusão, até o início do ano que vem deve ser concluído, para a gente também fazer essas obras dentro da concessão. Tanto lá quanto ali, se a gente olhar na outra parte do porto, que tem ali um impacto também quando a gente fala dos caminhoneiros, de Sim. todas as discussões que a gente vem tendo aí ao longo dos anos, que aí lá também o projeto pronto, a gente está discutindo com a prefeitura as autorizações necessárias para já começar a obra. Então, além da terceira pista, tem uma série de outras intervenções que a gente vem discutindo com a Eco para, claro, fazer o projeto que a gente precisa para ter uma boa obra e, finalizando o projeto, faz aditivo, faz a obra. A rodovia dos Tamoios, a nova Tamoios, ela é tida como um exemplo ambientalmente sustentável, né, e que trouxe um grande ganho, vai trazer um grande ganho, por exemplo, o Porto de São Sebastião. A gente consegue pensar que esse pode ser um modelo a ser seguido quando a gente fala de terceira pista, secretária? Sim, aqui o estado de São Paulo, quando a gente fez a nossa estratégia, que a gente fala é uma estratégia climática baseada em mitigação, adaptação e resiliência. Em todas as obras, a gente traz essa sustentabilidade, uma sustentabilidade de verdade, em que a gente olha, claro, as possibilidades de execução dos investimentos e olha também o que isso reflete na vida das pessoas, o que isso protege de fato o meio ambiente. O Porto de São Sebastião, você mencionou, é um ótimo exemplo. A gente atingiu uma nota de 96,31 do índice da ANTAC, que é o segundo porto mais sustentável do Brasil. E eu tenho orgulho de falar isso porque tem vários programas ambientais que vêm sendo desenvolvidos sim. lá, com a preocupação com a fauna aquática e, de novo, mostrando que sim, é possível numa área que é protegida, uma área que a gente tem essa preocupação, desenvolver, bater recorde. A gente está batendo recorde atrás de recorde de movimentação e ganhando prêmio de sustentabilidade. Fazia anos que a gente não movimentava café, por exemplo. A gente, ano passado, movimentou 6 mil toneladas. Sem contar as outras várias cargas que a gente tem ali num porto, claro, ele tem uma menor dimensão em relação aqui em Santos, mas é muito importante regionalmente falando. E sem dúvida nenhuma é mais uma rota, né, Técio, de escoamento de produção quando a gente enfrenta não só as dificuldades de acesso que existem, mas, por exemplo, as dificuldades de armazenagem, sem, por exemplo, ter com 10 definido. Sim, e mais, né, a gente começou falando sobre a ligação da Tamoios como um parâmetro, né, para a terceira descida aqui de Santos. A Tamoios é um exemplo claro da boa engenharia respeitando os ativos ambientais. Então, a obra foi feita de forma até cirúrgica, né, teve até helicóptero descendo com equipamento no meio
no meio da floresta, justamente para preservar, minimizar, né, essa intervenção no ativo, né, florestal. Obviamente, essa descida, essa terceira via aqui em Santos, vai seguir os mesmos parâmetros. A CETESB, o órgão licenciador, já conviveu com as obras, né, do Litoral Norte. Não vejo nada complicado aqui para a Baixada. Pensando em ativos portuários, né, eu brinco que quanto mais porto tiver no país, melhor. Melhor para a economia. Você tem mais competição entre portos e competição saudável. Nível de serviço melhorado para o cliente, né? Então, hoje a gente tem muita gente sofrendo com a falta do TECON 10, né? E com certeza São Sebastião vai ser um grande colaborador para a logística paulista, né? O que preocupa a gente aqui na Baixada, de fato, mesmo com essa terceira via, né, a gente vai ter um problema no tecido portuário de acesso terrestre, né? Então é importante que, além das conexões com o Planalto, quando você entra na microanálise, né, do acesso aos terminais, a gente vai precisar acompanhar esse investimento da terceira pista. É importantíssimo esses investimentos que a Ecovias está fazendo, esses projetos que a Ecovias está fazendo na entrada da cidade. E eu entendo que não vão ser suficientes, deverá ter necessidade de melhorar, inclusive, o modus operandi, né, o sistema operacional de acesso aos terminais. Até porque a gente vem noticiando que os operadores portuários têm batido recorde sobre recorde, né? Então, para a gente continuar fazendo com que esse porto seja do tamanho que é e da diversidade que é, a gente precisa garantir que a carga chegue e saia de maneira pontual. E é engraçado porque, assim, é muito fácil de falar, batemos recorde. Só que quando você fala batemos recorde, significa estou pressionando a infraestrutura atual. Se eu estou pressionando, eu, em algum momento, vou perder nível de serviço, né? Então, assim, a ponderação entre vamos bater recorde, mas com investimento portuário junto. Sem dúvida. E, de preferência, com a infraestrutura chegando antes, não depois. A gente faz um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto e Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos à última etapa desse Porto e Negócios especial, direto da sede da Associação Comercial de Santos, onde a gente acompanha a terceira edição do Navegando com Elas e faz essa edição com uma convidada especial, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Casimiro Tesso, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, também segue comigo nesta edição especial. Secretária, eu queria muito falar nesse bloco sobre a questão climática, né? A gente vem batendo nesse tema porque, de fato, o mundo está colhendo aí os frutos da exploração, né? Sem propósito, e a natureza está respondendo. Nós estamos numa região que é uma região crítica, uma região onde a ressaca está cada vez maior quando a gente pensa na região de Santos, onde as enchentes estão cada vez mais fortes em cidades como, por exemplo, do Litoral Sul. Sim. E onde a gente tem também secas prolongadas quando não é período de chuva. Já vivemos aqui grandes tragédias, a última grande tragédia em 2020, quando a gente teve as chuvas de março e quase 50 pessoas morreram com desbarrancamentos. Como o Estado tem trabalhado essa questão especificamente dos extremos climáticos na nossa região? Quando a gente fala da infraestrutura junto com o meio ambiente, essa preocupação com a Tamoios, terceira pista, Porto São Sebastião, é muito isso. Aqui no Estado a gente desenvolveu a estratégia climática, foco até 2050, ações de curto, médio e longo prazo, olhando todas as regiões, os 645 municípios, as especificidades, as autobacias que a gente tem, são 3.074, e o que, por exemplo, fazer aqui na Baixada. Então, vou citar algumas iniciativas que a gente tem feito aqui em conjunto com os municípios, no âmbito dos conselhos, de uma forma bem organizada, porque é desafiador
mas a gente consegue avançar se for com esse planejamento bem definido. Aqui a gente tem, olhando o que você comentou, de enchentes, então, uma necessidade de aprimoramento cada vez maior de drenagem, por exemplo. Obras de macrodrenagem. Macro e micro. E aí até uma divisão às vezes difícil, porque muitas vezes em regiões metropolitanas elas se entrelaçam. Então aqui para quem está nos acompanhando, né, a macro diz muito respeito a você, por exemplo, fazer o que a gente vem fazendo de uma forma cada vez com mais intensidade nos rios de desassoreamento, aquela retirada de sedimentos para limpar, para poder melhorar o escoamento. Só em Peruíbe a gente já retirou mais de 100 mil metros cúbicos. Se contar aqui, olhando os nossos Alto Tietê, aqui a gente já retirou mais de 370 mil caminhões cheios, cidade de São Paulo, Argentina, tudo enfileirado, para mitigar os efeitos. Não é o que resolve 100%, porque muitas vezes as pessoas estão nas várzeas. Sim. Então aí tem todo um processo também habitacional que a gente também está fazendo junto com os municípios, né? Construindo mais de 100 mil casas, enfim. E aí, por exemplo, Rio Preto, Rio Una, lá em Peruíbe a gente está iniciando, também vai iniciar uma segunda fase, fazendo enrocamento para poder proteger as pessoas dessas ressacas que você comentou bem. Então a gente tem observado isso lá em Peruíbe mesmo, a gente fez ano passado, foi essencial para proteger a vida das pessoas, que logo depois veio uma ressaca, se não tivesse o enrocamento, teria atingido essas pessoas. Então foi uma medida muito prudente, muito importante, né, que a gente fez e que a gente tem olhado toda a zona costeira aqui do estado para ver o que é necessário fazer em cada uma. Então lá no Melão e Ilha Comprida é diferente do que a gente fez aqui, por exemplo. E aí vendo esse extremo daqui da enchente, fazendo um plano de macrodrenagem mais robusto, a gente assinou com o pessoal aqui da Agência Metropolitana no início do ano um plano de macrodrenagem, 24 meses, 9,4 milhões para as 9 cidades, de forma conjunta, olhando mudanças climáticas, com um caderno específico para cada uma. Então vendo o que é necessário fazer em Santos, em São Vicente, em todas. Por que isso é importante? Porque não adianta eu simplesmente chegar e fazer uma obra aqui, a montante aqui em cima, isolada, e jogar, né, a água para o bairro de baixo. Né? Então, a gente vai fazer esse planejamento robusto para deixar mesmo de legado. E, enquanto isso, várias intervenções que a gente já identificou que são importantes. Via o Fundo de Recursos Hídricos Estadual, a gente já investiu mais de 53 milhões só aqui na Baixada para obras de drenagem, 30 milhões ali em São Vicente, para a gente olhar tanto a questão dos rios, dos cursos d'água, das canalizações e da maré. Sim. Porque tem essa particularidade aqui na Baixada de que eu preciso olhar a influência da maré e quando chove, como é que isso se comporta. E se for conjunto, aí você pode ter um impacto muito maior. E se tiver mudança de lua, é pior ainda. Tem isso também. Tem isso também. Porque se maré se exija, o negócio pega. E é um desafio porque é isso que a gente está fazendo olhando até 2050. Então a gente está projetando, e aí hoje a gente tem tecnologia para isso, manchas de inundação exatamente para a gente fazer um planejamento robusto. Enquanto a gente faz essas obras, essas intervenções. E olhando no outro extremo, o que a gente tem aqui na Baixada? Uma falta de reservação de água bruta. O que significa isso? A gente não tem reservatórios naturais, então eu preciso ter reservatórios de água tratada. Aqui na Baixada, a gente tinha uma média de investimento em relação à resiliência hídrica seca de ali, e de geral também, se eu olhar a expansão, de 500 milhões. A gente está fazendo 2 bilhões em investimentos nessa parte de saneamento, que inclui até 2029. Então, até 2029, 7,5 bilhões de investimentos. 23 reservatórios, 140 milhões de litros que a gente vai colocar aqui no sistema, 40 já agora, nesse ano. Então, lá em Itanhaém, a gente vai colocar 4 reservatórios, dão 40 milhões, 10 milhões cada. O primeiro agora já fica pronto. E não é só Itanhaém que ajuda. Ele ajuda a Baixada como um todo, porque o que aconteceu no final do ano? As pessoas vão se lembrar. Inclusive em Santos. Por quê? Porque Santa Teresa, que foi o último grande investimento em 1981 de resiliência hídrica, ele ficou sobrecarregado por conta do aumento da população flutuante, aumento da população natural, Praia Grande, então a gente teve um aumento aqui para o sul também.
falta de chuvas e chuvas intensas em determinados locais que provocaram a instabilidade do sistema. Por quê? Porque aqui a gente capta o fio d'água. Então, o que isso significa? A água passa, a gente capta para poder prestar o abastecimento. Quando chove muito nessas áreas, vem tronco, vem uma série de resíduos que aí demora um pouco mais para normalizar. O que a gente vai fazer? Lá em Praia Grande, a gente vai colocar uma ETA Melvi, já está em andamento, final do ano, início do ano que vem, já entra em operação, em que 1.270 litros por segundo a gente vai tratar para ter mais estabilidade mesmo quando chove. E isso é muito importante para daí, junto com esses 23 reservatórios até você vai lembrar bem, lá em Tatinga, a gente vai pegar, a gente está fazendo uma intervenção lá, uma obra bem importante, 300 litros por segundo para Bertioga, que hoje está isolado, não vai ficar mais. Sim. E aqui para o Guarujá a gente vai puxar 1.000 litros por segundo. E aí a gente pode dizer para a população que mora nessas regiões que a falta d'água, se não for resolvida, vai ser menos provável. Muito, mas vai melhorar muito. A adutora, que a gente brinca que a gente está fazendo 2 intervenções aquáticas aqui, né? O túnel Santos-Guarujá e a adutora, que aí julho já fica pronto. Então, 500 litros por segundo que a gente vai tirar lá de Cubatão, vai passar para o Guarujá até Água Nova, que é o que precisa lá, sem prejudicar Santos e São Vicente. Por quê? Porque a gente também está fazendo uma melhoria lá na ETA de Cubatão, que com a integração da EMAI, da Henry Borden, ali no sistema Sabesp, vai ajudar aí sim a gente ter reservação de água bruta e com a despoluição do Tietê, que a gente quer que aconteça e vai acontecer até 2029, é possível e vai acontecer. A gente tem meta, a gente tem regulação, tem um contrato muito mais alinhado hoje, está tudo contratado. Olha o que está em andamento lá que vai fazer a diferença. 2 milhões de conexões. Então, Guarulhos, que tinha 1% de tratamento de esgoto, 1% até 2019. Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, 0% de tratamento de esgoto em 22. Esses municípios que eu falei, ano passado, Guarulhos a gente fechou em 45, esse ano fecha em 78, universaliza em 29. Os 3 que eu mencionei, 65% já no final do ano. Também universalizados em 2029. Isso tudo em conjunto, a gente reduz cerca de 54% da carga orgânica, um estudo que a gente fez com o Banco Mundial. E o que isso interessa aqui para a Baixada? Eu consigo reverter, daí Sim. mais o Pinheiros, o Tietê também, porque o Tietê é um afluente, o Pinheiros é um afluente que cai no Tietê, e aí eu consigo colocar mais água em Cubatão e agora consigo inclusive chegar em Guarujá. Então essa resiliência é muito importante para o paulista aqui para a Baixada também, e ela vai acontecer. Claro que não é assim, do dia para a noite. Mas está tudo contratado, é algo que a gente está com uma regulação muito forte, que vai atrapalhar um pouquinho o trânsito, porque essas obras muitas vezes são subterrâneas, mas que são extremamente necessárias para a questão de mudanças climáticas que você comentou. A gente vive falando, né, Técio, que a gente precisa ter medidas de adaptação, né? Porque daqui para... não regride, só piora, né? Quando a gente for pensar em extremos climáticos. A gente não pode só olhar para o nosso umbigo, o Brasil. Sem dúvida. Se a gente olha para problemas climáticos em outros países, não vou dizer que é corriqueiro, mas mensalmente você tem eventos climáticos que destroem casas, destroem cidades, né, e de todos os tipos de evento. Né? Nós tivemos um grande caso no Rio Grande do Sul, que foi catastrófico, e foi bem isso que a secretária colocou. Você teve um momento de maré de Cisígia de pré-amar, né? Então todo o sistema do Guaíba ele estava com a maré empurrando segurando essa água, e você teve aquela chuva absurda. Então essa quantidade de água ficou retida aqui. O mesmo acontece obviamente na Baixada Santista quando a gente tem ressaca junto com chuva, né? Canal, para quem mora perto dos canais aqui em Santos, vê o problema. E a mesma coisa acontece em todos os municípios da Baixada. Então, é da natureza. Né? Eu brinco que meu pai jogava futebol de várzea. E era futebol de várzea porque era um campo de futebol na várzea. Porque não era para ninguém morar na várzea. Sim. Era só para jogar futebol quando na época de seca. O grande ponto é como a gente adapta, como a gente reage a esses eventos climáticos. Né? A própria Unisanta, a gente tem um boletim de ressaca, acho que é a única universidade que faz isso. O NPH. O NPH, né? O nosso núcleo de pesquisas hidrodinâmicas.
a gente faz o anúncio de quando tem ressaca ou potencial de ressaca, e é um alerta geral para as pessoas, obviamente, se prepararem. Né? Então, nos extremos climáticos, a gente nunca vai estar 100% protegido com qualquer obra. Mas o fato de a gente ter um aviso ou uma antecipação da ocorrência de um evento extremo, a gente está preparado para reagir. Né? A gente tem, talvez, impactos materiais, mas a gente tem a preservação do maior ativo, que é a vida. Né? Secretária, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero deixar o convite para mais um programa, porque eu acho que, mais do que falar com os telespectadores do nosso programa, é fazer uma prestação de conta. Né? Quando a gente está num cargo de gestão pública, numa secretaria tão importante, porque a gente sempre fala aqui no Porto Negócios que de nada adianta a gente ter perspectiva se a gente não tiver a infraestrutura provida antes. Né? Então, a Baixada Santista é importantíssima para a economia brasileira, né? Não só pelo Porto, mas também pelo Porto e por outras características. Isso passa pelo planejamento também do governo do Estado. Então, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, fazendo essa prestação de contas. O convite já está aceito, só a gente marcar a data, que eu fico muito feliz de estar aqui primeiro, então agradeço demais, e de prestar contas. A gente fala que a gente gosta de prestar contas porque todos os dias a gente tenta dar o nosso melhor para, de fato, melhorar a vida das pessoas. E olhando a Baixada, você falou muito bem, ela tem uma relevância enorme, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil e para as pessoas, para os paulistas. E aí a gente quer, sim, claro, cada vez melhorar mais dentro desse planejamento, né? O nosso plano de logística vai até 2050 também, e o que a gente conseguir fazer o mais célere possível, a gente vai fazer, porque a gente sabe que as urgências estão aí. E muitas vezes as urgências, elas precisam ser tratadas de forma estruturante, que demora um tempo para vir à conclusão. Seja em rodovia, terceira pista, seja a ferrovia, que a gente está olhando também para poder fazer aqui de passageiros, no nosso plano aqui SP nos trilhos, drenagem, água, esgoto, enfim, uma série de desafios que estão postos e que a gente está tratando de forma estrutural, para não enxugar gelo, e que a gente quer sim prestar contas, quer estar aqui, quer falar um pouquinho mais com vocês, e que a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade. Então, obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Tess, obrigada mais uma vez pela parceria, e encerramos o mês dedicado às mulheres com chave de ouro. É isso aí. Agradeço, Nathalie, agradeço a secretária Natália por ter aceito o nosso convite. Próximo programa, Tietê Paraná, tema para a gente trazer água doce para conversar aqui na Baixada. Sem dúvida, vamos trazer. O Porto Negócios especial, fora dos estúdios, direto da sede da Associação Comercial de Santos, termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um programa inédito, a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá! Tchau!